Fala, nação rubro-negra, fala, nação rubro-negra. Estou aqui mais uma vez para manter vocês bem informados, né, de tudo que acontece aí dentro do Flamengo. Ainda puto por ontem, o Flamengo deixou o resultado escapar pelos dedos. Mas enfim, se inscreve aí no canal aí, você que ainda não se inscreveu, que me acompanha, mas não se inscreveu, que se inscreva aí na bagaça desse canal. Dá o like aí que ajuda bastante e ativa o sino de notificação, né? Agora vamos lá para as notícias do Flamengo, né? Flamengo empatou ontem 2-2 com o Atlético Paranaense, lá na casa do Sintético Paranaense, né? Primeiro tempo o Flamengo jogou bem, foi pra cima, né? Conseguiu dois gols do Gabigol. Inclusive o Gabigol ontem fez o seu dever de casa. Tinha um jejum aí pelo Flamengo já, parece que era 9 jogos sem marcar um gol. Ontem meteu logo 2, inclusive meteu um golaço lá de cobertura contra o goleiro do Atlético Paranaense, que por sinal é muito bom goleiro, goleiro Santos, inclusive de seleção brasileira, né? E meteu um gol lá por cobertura. E o outro foi o rebote, ele conseguiu pegar ainda de pé direito, que não é uma perna boa, né? Todo mundo sabe que o Gabigol é canhoto. Foi pro intervalo com o resultado na mão, 2 gols de diferença, 2 gols de vantagem. Porém, no segundo tempo, nos acréscimos, conseguiu tomar um empate, né? E eu já joguei a toalha pro brasileiro, tá? Eu já joguei a toalha. Pra mim o Flamengo já tem logo que poupar logo, coloca logo a categoria de base pra jogar logo essa merda desse brasileiro aí, porque o seu Renato Gaúcho já jogou o brasileiro no lixo, né? Jogou o brasileiro no lixo. E também ontem o VAR também prejudicou o Flamengo. Aquele rapaz lá, o Renato Kaiser, agrediu o Léo Pereira. Foi uma tentativa de agressão no Léo Pereira. Deu soco no cara, pô. Deu soco nele, depois chutou. E aí o árbitro deu cartão vermelho direto pra ele. Porém, o VAR chamou que não era pra ter chamado, não era pra ter interferido. E ele interpretou que só era pra amarelo e deu amarelo, né? Um erro grotesco aí de arbitragem, né? Realmente isso não deve acontecer. E o Flamengo foi prejudicado. Foi prejudicado, claro. Se ele tivesse sido expulso, não era garantia de nada que o Flamengo ia ganhar o jogo, porque futebol tudo pode acontecer. O Flamengo mesmo ganhou do Grêmio com um jogador a menos e virou o jogo. Virou o jogo. Então, se colocar o Atlético Paranaense e o Flamengo, a diferença é absurda. O Flamengo com 200 milhões de reais aí no seu elenco, a maior folha salarial do Brasil, né? Só o Gabigol recebe 1 milhão e lá vai paulada. Só o Gabigol. Então realmente o brasileiro pra mim já era. O Renato disse que não, né? Na entrevista coletiva ele disse que ganhou um ponto, somou um ponto, né, no Atlético Mineiro, né? Que vai jogar hoje contra o Grêmio, né? Contra o poderoso Grêmio, lutando contra o rebaixamento. Acredito que o Grêmio vai jogar com tudo, mas o time do Atlético é bom, sim. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que não é bom. E é claro, o Grêmio precisa vencer, precisa pontuar para poder sair da zona do rebaixamento. Ele ainda tem chance, sim, de escapar da segunda no ano que vem. A chance, porém, é pequena, mas ainda tem chance. Então, enquanto tiver chance, acredito que ele vai brigar, né? Inclusive, o Rafinha, se o Grêmio for rebaixado, o Rafinha vai ser rebaixado junto com o Grêmio, né? Fez a escolha errada, né? E agora é se focar na final da Libertadores, dia 27 desse mês. Inclusive falta 3 semanas, viu? Flamengo e Palmeiras lá no estádio Centenário, lá no Uruguai, né? Inclusive falar em Uruguai, quero falar aqui uma real pra você, tá? O Arrascaeta, ele não tá priorizando o Flamengo, tá? Ele tá priorizando a seleção uruguaia. Não acho errado, porque o sonho de todo jogador é jogar uma Copa do Mundo, jogar pelo seu país, sim, né? Mas, gente, ele tá priorizando mais a seleção do Uruguai, tá? Ele tá se guardando para jogar a seleção do Uruguai. Ele quer o camisa 10 do Uruguai, né? E ele quer classificar o país dele para a Copa do Mundo. E, claro, qual jogador que não quer jogar a Copa do Mundo? Não crucifico o cara por causa disso, né? Porque se eu fosse jogador também queria defender a minha seleção, porém eu sou flamenguista e não quero que ninguém saia do Flamengo, né? Principalmente desfalcando o time. Se o cara fosse jogar na seleção dele, os jogos fossem paralisados, não voltasse a lesionar, tudo bem, podia ir à vontade, acredito que ninguém ia se importar com isso, mas
prejudica o Flamengo, desfalca o Flamengo, volta quebrado, que nem foi o caso do Arrascaeta, voltou machucado, lesionado. O Flamengo fez um trabalho todo de recuperação com ele, agora vai devolver para a seleção uruguaia 100% de novo, para quando vir, provavelmente pode ser que volte machucado de novo, né? Porque a gente sabe que o departamento médico do Flamengo tá uma merda, né? Inclusive, o Flamengo não divulgou que o Kennedy estava lesionado, tava com o pé inchado lá, tornozelo inchado, sei lá o que era. Ninguém sabia, só quem sabia era só o Flamengo. Por que não divulgou? Agora tá escondendo as informações da mídia, do torcedor, que é o que apoia o time, que é o que sustenta o time, que o maior patrimônio do Flamengo é a torcida. Não divulga aí a porcaria dos resultados aí que acontece. Não divulgou que o Kennedy estava lesionado, por isso que ele não entrou em campo ontem. Não queria nem divulgar que o Pedro ia fazer uma cirurgia. Foi o próprio jogador que obrigou, falou, não, você tem que falar pra torcida, tem que divulgar na mídia que eu vou ser operado no joelho. Então que merda que tá acontecendo aí com esse departamento aí médico do Flamengo, que não recupera o jogador direito, faz umas cagadas, realmente tá difícil. Eu já joguei a toalha pro brasileiro. E também acho que o Renato Gaúcho tem que sair sim do Flamengo, já deu. A diretoria do Flamengo não deve cometer o mesmo erro que cometeu com o Rogério Ceni. Porque vai ganhar a Libertadores. Pode ganhar a Libertadores sim, mas não é mérito do técnico não. É porque o time do Flamengo é um timaço. Então ali na sua individualidade os caras resolvem a parada, né? Tem poder de decisão muito grande, principalmente Bruno Henrique e Gabigol. Arrascaeta, o próprio Arrascaeta, são aqueles jogadores que em jogo grande os caras crescem mesmo do tamanho de um gigante. E aí resolve a parada, como foi na final do Libertadores de 2019. Foi o Gabigol meteu 2 gols já em 2 minutos de jogo, o Flamengo perdendo, foi lá e virou e fomos campeão. E aí agora o Flamengo está na final de novo, eliminado para a Copa do Brasil semana passada. O técnico do Flamengo, que é o Renato Gaúcho, já demonstrou que é um fraco. Na primeira eliminação que teve, já pediu para entregar o cargo, então realmente não tem como. Aí tem esse palhaço aí que ainda fica, né, tem que manter o técnico. Manter para quê? Para afundar mais o time, pô? Não tem condição. E aí, também não, o Gustavo Henrique ontem deu entrevista, o Gustavo Henrique dando um choque lá do canal do Gustavo Henrique dando choque, falou que realmente o Renato tem que sair, mas vai colocar quem? Numas vésperas de final de Libertadores. Jogar a final de Libertadores com um técnico interino ou com um técnico novo que nem conhece o time, aí fica difícil, né? Então realmente o Flamengo também já está se preparando. O Flamengo vai demitir o Renato. Eu acho que mesmo se o Renato ganhar a Libertadores, ainda tem uma chance mínima de ganhar o brasileiro, muito pequena, eu diria que uns 2%, porque o Galo só vai pegar a mamata. Inclusive vai pegar hoje o Grêmio. Eu não diria que o Grêmio é cachorro morto, porque ele vai lutar até o fim para não ser rebaixado, mas o time do Grêmio tá uma verdadeira porcaria. Quando o Renato estava no Grêmio já estava ruim, imagina agora que ele saiu, né? O Renato só dava certo no Grêmio. E ele tava contando, ele é tão Grêmio que tava contando que o Grêmio já ia ganhar do Galo hoje, sendo que futebol, o jogo nem aconteceu ainda, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas pra mim, o brasileiro já tem logo que entregar logo a taça logo pro Atlético Mineiro e ponto final. E aí é bom que para logo com esse monte de jogo, pra estar desgastando o jogador, essas paradas todas, né? E o Flamengo se reapresenta hoje lá no CT Ninho do Urubu. Vai treinar até sexta-feira, né? Que é onde vai jogar contra o Atlético Goianiense, né? E como está aí no título do vídeo, eu acredito sim que o Renato vai ser demitido. Pode ser que não seja essa temporada, mas o Flamengo já está se movimentando para a próxima, né? Inclusive, o Mauro César Pereira publicou lá no seu blog que lá no setor interno lá do Flamengo já tem umas pessoas, já alguns dirigentes lá que se arrependeram de contratar o Renato. O Renato ele recebe um pouco menos que o Rogério Ceni e era a alternativa mais viável, mais fácil naquele momento, né? Precisava de um técnico logo e acabou contratando o Renato Gaúcho, né? Mas enfim, ontem o time do Jorge Jesus, Benfica, foi goleado pelo Bayern de Munique, 5-2, né? 5-2. O Jorge Jesus é um bom treinador, sim. Porém, a nível de Europa, só se ele pegasse um time bom. Porque o Flamengo é como se fosse o Bayern lá na Europa. Um Liverpool, que na América do Sul, né, é grande. Porém, o Benfica, os times de Portugal, eles são um time de segundo escalão, né? Não tem tão alto assim, investimento, não tem grandes estrelas. Então, por isso que só ganha português, Copa
Copa de Portugal, esses negócios aí, né? Nem Liga Europa não ganha, né? Mas aqui no Flamengo ele deu muito certo, porque ele tem uma mentalidade acima da média. Se ele tivesse um time grande na Europa, pelo menos um Everton, já dava para fazer um trabalho melhor. Mas eu acho que aquele time do Benfica é um time organizado, sim, porque o treinador treina muito bem, mas não tem assim peças assim realmente assim desconcertantes, como outros times aí que tem aí lá pro outro lado lá da Europa. O Jorge Jesus ele tá pressionado, a torcida já tá pedindo a cabeça dele. A torcida já quer que ele saia, principalmente depois da goleada que ele pegou ontem contra o Bayern de Munique. Ele precisa vencer o Dinamo de Kiev da Ucrânia, que já é cachorro morto, praticamente já não briga mais por nada nessa Champions League, e precisa vencer o Barcelona, principalmente o Barcelona. A gente sabe que o Barcelona não vive num bom momento, mas Barcelona é Barcelona, né? Ele precisa ganhar esses 2 jogos para poder se manter vivo ainda nessa Champions League. A gente sabe que o Benfica não é favorito para ganhar, mas ele quer chegar o máximo possível, pelo menos nas oitavas de final, ou alguma coisa. Pelo menos sair na fase de grupo, né? Porque cada fase é dinheiro entrando. O presidente do Benfica, que era presidente do Benfica, né? Agora ele está preso por corrupção, lavagem de dinheiro, um monte de coisa lá em Portugal, o cara aprontou lá, né? O presidente, esqueci até o nome dele, que tirou o Jorge Jesus do Flamengo e levou para o Benfica, ele está preso. Esse novo técnico, esse novo presidente que está no Benfica não morre de amores pelo Jorge Jesus, ele está pressionado, é o 3º colocado no campeonato português, né? E está pressionado, provavelmente não vai ganhar nada. E esse próprio presidente já falou que, já deu a entender que não quer manter o Mister. E segundo o canal lá do Rafa Lamelo, né, ele disse que falou com um dirigente lá do Flamengo, um dos dirigentes, não divulgou o nome, mas disse que falou ontem com um dos dirigentes do Flamengo, após a goleada do Bayern de Munique em cima do Benfica. Esse presidente que falou com ele, disse que se acontecer alguma coisa lá, o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus novamente. O que pode acontecer? Se o Jorge Jesus for demitido do cargo de técnico do Benfica, é 100% de certeza que o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus. Eu acredito que seja por isso que o Flamengo está esperando, entendeu? Porque tem essa chance, existe essa chance. Se ele vai aceitar, é outras coisas, porque provavelmente ele vai receber proposta da Arábia, proposta não sei da onde, da China, sei lá da onde que seja. Ele mesmo já treinou time árabe, aquele Al Hilal, né? Ele foi treinador daquele time lá. E se ele for demitido do Benfica, o Flamengo vai atrás, sim, do Jorge Jesus. Agora resta saber se ele vai aceitar a proposta do Flamengo. Ele já sabe que ele tem um carinho muito grande, ele sabe que a torcida ama ele, sabe que os jogadores gostam muito dele. Agora resta saber se ele vai aceitar e se ele for demitido, né? Porque provavelmente o Flamengo pode ser que esteja esperando isso acontecer, pode ser que mantenha o Renato esse ano, espera o Benfica sair da Champions League, porque isso é para mim ele não vai passar, ele não vai ganhar nem do Barcelona, pode ser ganho do Dinamo, mas pode ser que ele não ganhe do Barcelona, vai ser eliminado da Champions, não vai ganhar o Campeonato Português, ou mesmo se ganhar o fraco Campeonato Português, mesmo assim acredito que ele vai ser demitido, e aí o Flamengo vai atrás dele. Isso para a próxima temporada, tá? Esse ano não pode contar com o Jorge Jesus, certo? Então essas foram as informações do Flamengo de hoje. Espero que tenha gostado, assistido o vídeo. Dá o like, ativa o sino e se inscreve aí na bagaça. É isso aí. Saudações rubro-negras.